Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E como é bom podermos cultuar, adorar e louvar a Deus. Porque é um privilégio para nós e um dever. Porque Deus tem cuidado de nós. Como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem protegido a nossa vida, nos guardado em todos os momentos da nossa existência. Por isso que o salmista vai dizer, fica bem louvar a Deus, fica bem adorar a Deus, cai bem ao cristão, ao homem de Deus, sempre cultuá-lo, através de momentos como esse, e continuar cultuando, adorando, servindo a Deus com a vida no dia a dia. Por isso nós vamos cantar nesse momento o hino de número 13, que fala da contemplação ao nosso Deus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Agora eu quero convidar os amados irmãos e irmãs para lermos o livro a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao versículo 27, que nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Nós estamos vivendo o mês da família, e por isso estamos meditando sobre a família, e estamos intercedendo pela família. E agora nós vamos ter um momento no nosso culto, que é um momento de intercessão. Vamos orar. Coloque a vida do seu esposo, coloque a vida da sua esposa, coloque a vida dos seus filhos, das suas filhas, na presença de Deus nesse momento. Vamos ter esse momento de oração, de intercessão. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e fica bem a nós louvá-lo, adorá-lo, cultuá-lo, estar na tua presença sempre, submeter a nossa vida ao Senhor sempre. E agora, Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida, Pai, das nossas famílias, das famílias da tua igreja, Pai. A vida da Gisele, que não está bem de saúde. Ó Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida da tua serva, esteja restaurando a saúde dela, Deus, esteja cuidando da tua serva nesse momento. Coloca as tuas mãos curadoras e restauradoras sobre a vida da tua serva, a vida da irmã Valda, a vida da Cláudia, a vida da Vânia, a vida da Dona Iraí, a vida da Eliana, a vida do Eima. Ó Deus, coloca cada um diante do Senhor, e segundo a tua boa mão, o Senhor possa estar colocando-a sobre a vida desses queridos, dessas queridas, e restabelecendo a saúde delas, e cuidando delas, ó Deus, nesse momento de enfermidade. E agora, Deus, queremos colocar todos os lares da tua igreja em tuas mãos, colocar, ó Deus, a vida dos maridos, a vida das esposas, em tuas mãos. Vivemos épocas, ó Deus, de tentação, de destruição da casa, da família. Por isso, ó Deus, toque no coração do marido, da esposa, dando a eles mais amor, mais romantismo, mais perdão, mais lealdade, mais fidelidade, mais companheirismo, mais diálogo no lar, mais vida a dois, Pai. Se há algum casal, Pai, que está participando nesse momento de culto, que estejam em crise, que o Senhor restaure a vida conjugal, Pai. Se há filhos, ó Deus, nesse momento, que estejam rebeldes, ou afastando do Senhor, toque na vida, traga de volta a tua presença, Pai. Eu coloco, ó Deus, a vida de todas as famílias da tua igreja, e de fora da tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora o hino cantado pelo nosso irmão Peterson, intitulado Súplica. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, pois estou aflito e em necessidade. Alegra, ó Deus, minha alma, pois confio que és bom, és compassivo, abundante em benignidade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei para sempre na tua verdade. Dispõe meu coração para temer teu nome, pois livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Sei não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras
comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim. Te adorarei de todo o meu coração. Sei não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim. Te adorarei de todo o meu coração. Te adorarei de todo o meu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei para sempre na tua verdade. Dispõe meu coração para temer teu nome, pois livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Sei não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim. Te adorarei de todo o meu coração. Sei não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim. Te adorarei de todo o meu coração. 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 Irmãos, vamos ter agora, em continuidade a esse ato de culto ao Senhor, alguns louvores para serem cantados pelos irmãos para a glória e honra do nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
em tua presença. Eu amo estar em tua presença. Oh, como eu te amo, Jesus. Eu amo estar em tua presença. Meus queridos, eu quero agora convidá-los para estudarmos a palavra santa do nosso Deus. No domingo anterior, nós começamos uma série de mensagens com o tema quarentena, tempo da família, conversar sobre a família. Trabalhamos no domingo anterior uma mensagem baseada em Gênesis 2, 24, trabalhando os princípios, uma conversa sobre os princípios da vida conjugal, princípio da exclusividade, princípio da unidade e o princípio da intimidade. Hoje, quero carinhosamente convidá-las
a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler versículo de número 6 e 7. Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Agora capítulo 3, versículo 10 e versículo 12. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós vamos, nesse momento, orar, pedindo a direção de Deus para essa mensagem. Queria que os irmãos e irmãs orassem por dois motivos. Primeiro, que Deus falasse ao teu coração profundamente, abençoasse a sua família, a sua vida, através dessa palavra. Segundo, que você orasse para que Deus esteja tocando naqueles que ainda ouvirão essa palavra, que vai ser propagada durante toda a semana por meio da internet. Estamos agora, Deus, diante da tua palavra. E esse é um momento extremamente sério, que é o momento onde nós ouvimos o Senhor falar conosco por meio da tua palavra. Para tanto, ó Deus, eu peço humildemente que o Senhor usa-me como instrumento do teu Espírito. Unge a minha mente, a minha vida, para transmitir as verdades do Senhor a todos quantos irão ouvir essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo onde todas as flechas estão voltadas para atingir a família, com o propósito de desestabilizá-las, desestruturá-la e principalmente também para esvaziar os valores, os princípios que Deus deu na sua palavra para nortear a vida conjugal, a vida familiar. Queridos, a família, ela foi instituída por Deus. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Logo, a família, ela não nasceu no coração do homem, mas ela nasce no coração puro e santo de Deus, porque Deus tem propósitos com a família. Se nós olharmos, a família, ela é a instituição básica. Dela vai depender o Estado de ter uma vida saudável, dela vai depender da igreja ter uma vida saudável. Porque se as famílias estiverem desestruturadas, desorganizadas, se as famílias forem constituídas de pessoas violentas, de pessoas que não têm princípios, que não têm valores, que não têm um caráter, o Estado vai perceber essas famílias atuando sem valores, sem princípios e sem caráter. A igreja vai experimentar de igual modo a atuação dessas famílias, sem valores, sem princípios de Deus, norteando o caráter e a vida. Por isso que pensar sobre a família, refletir sobre a família, é de fundamental importância para a nossa vida. Se nós queremos ter um Estado, uma sociedade saudável, uma igreja saudável, nós precisamos ter famílias saudáveis. Por isso eu quero
conversar com os irmãos nessa noite, à luz desse texto, sobre princípios que nós devemos nortear a nossa vida. E nós vamos conversar nessa noite sobre como o nosso lar cristão, uma conversa sobre revestir o lar cristão com a pessoa de Cristo e seus valores. Revestir o lar com Cristo e os seus valores. Queridos, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada à cidade de Colossos. Colossos era uma cidade extremamente sincretista, ou seja, havia uma mistura de crenças e religiões naquele lugar. Eles acreditavam que a plenitude de Deus, ela era distribuída por meio de várias emanações da divindade. E esses eões, ou esses rebentos da divindade, eles deveriam ser adorados, reverenciados, como anjos, como deuses, como estrelas. E Cristo, na visão da cidade de Colossos, era apenas mais um desses eões, mais uma dessas emanações da divindade. Eles criam também nos planetas como controladores da natureza e da vida na Terra. Eles acreditavam que a conjunção entre planetas ou estrelas, da qual a pessoa nascia, era de importância decisiva e decidia irrevogavelmente os seus destinos. Eles criam que os anjos eram mediadores entre céu e terra. Diante disto, não é de admirar que o apóstolo Paulo escreve essa carta para falar da supremacia de Cristo e para falar também da centralidade de Cristo e da suficiência de Cristo. Mostra a centralidade de Cristo na criação. Ou seja, Ele é o agente de toda a criação, e não só o agente de toda a criação, mas é o governador e o sustentador de todas as coisas. Paulo vai dizer nessa carta que em Cristo todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas. E nelas, e na pessoa de Cristo, todas essas coisas subsistem, são sustentadas. O apóstolo Paulo fala nessa carta também acerca da centralidade de Cristo na salvação. Mostra que Ele é o agente da reconciliação entre o homem e Deus. Através da sua morte lá na cruz, Ele paga o preço do nosso pecado. E Ele, naquele momento na cruz, Ele também esmaga a cabeça da serpente, ou seja, do diabo. Como diz Paulo aqui em Colossos, Ele expõe o inimigo ao desprezo e à ignomínia. E essa carta também fala da centralidade de Cristo na igreja. Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja, e Cristo tem a primazia de todas as coisas, porque nele reside toda a plenitude de Deus. No capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo fala de 4 inimigos que tentavam minar a fé evangélica. Ele vai falar do gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Por isso o apóstolo Paulo, ele quer trazer uma teologia para a igreja que seja cristocêntrica, mostrar que todas as coisas, ou que tudo nessa vida
depende da pessoa de Cristo Jesus. E se nós pensarmos na família, e o texto que nós lemos, logo em seguida ele vai abordar e aplicar isso dentro da família, o que nós precisamos é entender a necessidade que nós temos da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que essa conversa sobre revestir o nosso lar de Cristo e as suas virtudes. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é sobre revestir o nosso lar da pessoa de Cristo Jesus. O versículo 10 do capítulo 3 diz assim: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E ele vai dizer no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. É interessante, essa ideia que o apóstolo Paulo trabalha na carta, a ideia da pessoa de Cristo como Senhor, como Salvador, aquele que salva, aquele que liberta das trevas e traz a pessoa para o reino da luz, para o seu reino, e ele vai mostrar que nós temos que despir e vestir. Essa ideia de que uma nova pessoa, uma nova criatura, quando a pessoa encontra Cristo, ou aliás, quando Cristo encontra essa pessoa e resgata essa pessoa das trevas, essa pessoa é tornada em Cristo uma nova pessoa, uma nova vida, com uma nova maneira de pensar, de agir, de portar, de comportar e de viver, com novos valores, uma nova ética, um novo caráter. Ou seja, então essa pessoa agora, com tudo isso, ela vai despir da velha vida e revestir a sua vida agora da pessoa de Cristo. Porque revestir da nova condição é o mesmo que revestir-se de Cristo. Se a gente olhar lá em Romanos 13, versículo 12 e 14, em Gálatas 3, versículo 27, significa justamente essa ideia de nós revestirmos a nossa vida da pessoa de Cristo Jesus. E aqui, no capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, nós vamos encontrar justamente esse princípio do revestimento de Cristo e como isso acontece na nossa vida. Mas a primeira coisa que eu quero, antes de falar desse revestimento e expor o versículo 6 e 7, a pergunta é: quem pode revestir-se de Cristo? Quem pode revestir-se das virtudes de Cristo? Porque nós temos que revestir de Cristo e revestirmos das virtudes de Cristo. Quem pode? O versículo 12 do capítulo 3 que nós lemos, ele responde: revestir, pois, como eleitos de Deus. Então, quem pode ser revestido de Cristo? O povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, o povo da aliança, o povo com quem Deus tem uma aliança, o povo a quem Deus enviou o seu Filho para resgatar. É esse povo que pode ser revestido de Cristo. E ele diz mais: os eleitos de Deus, santos de Deus. A ideia de santos aí é a ideia de separado. Então é o povo escolhido de Deus, salvo em Cristo. Santo é a ideia de separado, separado do mundo, separado do pecado e consagrado a Deus. Então quem pode revestir de Cristo é o povo escolhido de Deus, é o povo separado do mundo e do pecado e consagrado a Deus. E ele vai dizer: os amados de Deus.
pois como eleitos de Deus, santos e amados, aqueles que foram amados pelo amor eterno de Deus, aqueles que Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho para salvá-los. Então são esses que podem revestir-se, ou seja, o povo de Deus, queridos, nós, aqueles que pela graça de Deus creram no Senhor Jesus Cristo. Por isso, a primeira coisa que nós vemos no versículo de número 6, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é o receber a Cristo como Salvador e Senhor. Queridos, um erro bastante comum, quando nós vamos tratar acerca de família, é concentrarmos a nossa atenção em coisas importantes, mas não em coisas fundamentais. Muitas vezes nós queremos resolver, estruturar nossa casa, mas nós começamos trabalhando nas coisas importantes e não nas fundamentais. Por exemplo, a comunicação é importante? É, mas a Bíblia não diz que a comunicação é o fundamento da casa. O sexo é importante na vida conjugal? É, mas a Bíblia não fala que o sexo é o fundamento, o esteio da vida conjugal. As finanças são importantes? São. Mas nós temos que olhar para aquilo que é fundamental. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o fundamento da nossa vida é Cristo e a sua palavra. Porque é Cristo quem garante o sustento da família, é Cristo que mantém o lar de pé, é Cristo que alegra os corações, é Cristo que tem os princípios norteadores da vida conjugal e da vida com os filhos, da vida familiar. É Cristo que é o esteio, que é o fundamento da nossa vida. Por isso que Paulo diz: olha, ora, como recebeste Cristo Jesus. E é interessante que nós vemos aqui, receber Cristo, o Messias, que nos remete àquele que veio para salvar, aquele que veio para o ungido, que veio para se entregar, para a redenção, para a reconciliação, para a salvação do homem. Receber a Cristo aqui, quando Paulo está dizendo, é crer na pessoa de Jesus e crer que Ele morreu lá na cruz para perdão e remissão dos nossos pecados. Então para ter Jesus como fundamento da minha casa, nós precisamos crer. E essa é uma graça. Quem dá essa capacidade de crer, de receber Jesus como Senhor e Salvador, é o próprio Deus. Mas para que Cristo seja esse fundamento, o esteio, o sustentador, o direcionador, aquele orientador, aquele que passa a nós todos os seus princípios, é necessário primeiramente tê-lo como Salvador, como aquele que perdoa, como aquele que quebra a barreira entre nós e Deus, para que eu, como líder da casa, a esposa como auxiliadora da casa, ela possa ter relacionamento com Deus, porque o relacionamento quebrado com Deus significa, de acordo com a Bíblia, construir um lar onde as trevas e a tristeza podem tomar conta. Porque feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, a felicidade do lar, a estruturação do lar, ela está fundamentada em Cristo, em Deus.
Mas Paulo não fala só de receber Jesus como Salvador, mas ele fala também de receber Cristo como Senhor. Quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo então que a partir daquele momento, eu não vou viver de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus princípios, de acordo com o meu achômetro, mas eu vou viver de acordo com os princípios de Cristo, pela direção de Cristo, tendo como cabeça da nossa vida. E se eu submeto ao senhorio de Cristo, começa então na minha vida um processo de mudança, de transformação profunda. Cristo é que muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda as nossas emoções, muda a nossa mente, muda todo o tecido da nossa vida, tudo aquilo que é necessário para termos uma vida familiar sadia, para termos uma vida da comunidade, da igreja sadia, para termos relacionamentos interpessoais sadios, vai depender dessa transformação e dessa mudança que Cristo faz nas nossas vidas. Então, primeiro princípio é receber Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Se nós queremos que é de um lar mudado, transformado, saudável, nós precisamos ter Cristo como Salvador, mas também ter Cristo como Senhor. Segunda coisa, para a gente estar sobre essa conversa de ter Cristo, e os seus família com Cristo, é andar nele e viver nele. Olha o que diz o texto: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A ideia de andar, eu sempre tenho definido para os irmãos, a ideia de andar, da ideia do curso geral da nossa vida como um todo. Ou seja, o curso geral da nossa vida como um todo deve ser dirigido e orientado não por nós, não pelos meus princípios, não pela minha moralidade, não pelo meu coração que é pecaminoso, mas pelos princípios de Cristo, pela pessoa de Cristo. Paulo trabalha muito essa ideia, quando ele fala assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A ideia é justamente essa, de nós sermos totalmente tomados pela plenitude de Cristo, pela plenitude do Espírito Santo, de tal maneira, como diz Paulo, onde eu não vou viver a vida que eu tenho, não vivo por mim mesmo, mas a vida que eu tenho é porque Cristo vive em mim. Ou seja, tem que acontecer na vida do esposo, na vida da esposa, na vida dos filhos, esse andar no Espírito, de tal maneira que nós respiramos, que nós pensamos, que nós buscamos, como diz o capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 até o versículo 2, a pessoa de Cristo, porque aqueles que foram ressuscitados em Cristo, eles buscam as coisas de Cristo, eles pensam nas coisas de Cristo, ou seja, é a ideia de andar nele, viver nele, apropriar e aplicar na vida os ensinos, as orientações, a vida de Cristo, no meu lar, no meu trabalho, na minha igreja, na sociedade onde eu estou inserido. Queridos, quando a gente olha para essa verdade, nós vamos perceber que para nós termos um lar que seja um lar saudável, nós precisamos andar nele, andar em Cristo, viver nele, viver em Cristo. Terceira coisa que o texto
vai nos mostrar aqui. Ele vai dizer assim: assim andai nele. Aí o verso 7 do capítulo 2 diz: nele radicados. Olha como Paulo vai trabalhando esse cristocentrismo na nossa vida, tê-lo como Senhor e Salvador, andar nele, o curso geral da nossa vida como um todo, orientado, dirigido por Cristo. E agora ele vai dizer: enraizados, radicados, a mesma coisa que enraizados. É uma metáfora que diz respeito à profundidade com a qual ele, Cristo, espera que o Evangelho alcance a nossa vida. Fala da profundidade que a semente do Evangelho alcança na nossa vida. Tem pessoas que ouvem o Evangelho dominicalmente, mas esse Evangelho fica na superfície da mente, na superfície do coração. Tem pessoas que têm um conhecimento profundo, intelectual do Evangelho, mas esse Evangelho não desceu para o coração, a ponto de determinar os frutos da nossa vida. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos, que nós, a igreja ali, estava radicada, fundamentada, enraizada em Cristo, e nós precisamos estar enraizados, radicados. Sabe aquela raiz profunda, querido, que nós temos que ter no Evangelho, que nós temos que ter em Cristo? Aquela planta que tem raízes profundas, vem o sol, vem as tempestades, vem todas as estações do ano, mas ela permanece firme, porque as raízes dela estão tão profundas e tendo todos os nutrientes necessários para que ela permaneça mesmo diante das crises as mais diversas. Então nós precisamos estar com a nossa raiz profunda em Cristo, para que todas as estações que vierem contra a nossa vida, contra o nosso lar, possa nos atingir, mas não possa nos levar à destruição. Nós precisamos ter raízes profundas em Cristo, para permanecermos. A vida de Paulo era um homem que tinha raízes profundas no Evangelho. E nada, nenhuma filosofia de velha caduca, nem os rudimentos do mundo, nenhuma religião sincretista, ou seja, aquilo que envolvia Colossos não o atingia. E ele está dizendo que essas coisas que envolvem Colossos não deveriam atingir aqueles irmãos e nem a família deles. O que nós vemos hoje são as famílias solapadas pelos rudimentos do mundo. O que nós vemos hoje são famílias afundadas em crendices sincretistas. Tem gente que acredita em tudo, queridos. Até que folha de mandioca espanta os demônios. Ou que uma cruz espanta o diabo. Ou que o sangue de bode tem algum efeito. Paulo diz que nós temos que ser radicados, enraizados em Cristo, para que essas coisas não nos afetem. Se nós queremos ter famílias que permaneçam, nós temos que estar radicados no Evangelho. Quais as filosofias malucas que tem por aí sobre a família? Pensando no contexto de família, que família é homem com homem, mulher com mulher, que pode até ter relação com crianças, que tudo é permitido. Se nós não tivermos raízes profundas no Evangelho, de repente essas coisas começam a soar normal no ouvido de muitos. Até a questão do divórcio.
semente que tem sido semeada por aí, é que se você casou, está tendo problema, está tendo discussão, está tendo incompatibilidade de gênio, está havendo uma coisinha aqui ou ali, separa, você tem que ser feliz. Coisa do mundo hedonista. Então nós não podemos, queridos, nós não podemos viver assim à mercê dessas coisas. Nós temos que viver edificados em Cristo. E ele continua, não só radicados nele, mas ele diz edificados. E agora a ideia de edificado aí, edificado nele, é uma metáfora da engenharia civil, da arquitetura, que diz respeito à consistência que o evangelho tem que ter. Se radicados, enraizados, fala da profundidade que o evangelho tem que ter na nossa vida, edificados fala da consistência que o evangelho tem que ter na nossa vida, queridos. O evangelho tem que trazer essa consistência, essa ideia de que os tijolos estão bem unidos e selados pela massa de tal maneira que vai cumprir o seu propósito como edifício e que não vai ser derrubado. O evangelho tem que gerar essa consistência, consistência dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Você tem que ter consistência, firmeza, coerência dentro da sua casa. É isso que o texto está falando de edificados. Nós somos edificados em Cristo, ou seja, nós somos construídos em Cristo. E todos os tijolinhos são o próprio Deus que constrói na nossa vida. E aí ele continua, falando dessa ideia de revestir de Cristo, revestir o nosso lar de Cristo. Ele vai dizer agora, firmado nele, através da fé. Olha, ele diz, e confirmados na fé. Se você pegar a NVI, vai dizer, firmado na fé. Nós temos que ser firmado na fé em Jesus. Queridos, nós não podemos viver a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a nossa vida na sociedade, baseado nas circunstâncias ou nas emoções. Emoções desequilibram, dependendo da situação, do que está acontecendo ou não. Você pode ter uma determinada emoção, uma determinada reação. Nós não somos, nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos pelas emoções do nosso coração. Nós vivemos pela fé. Nós somos firmados e confirmados em Cristo. Então a nossa vivência é em Cristo e pela fé. E independentemente de pandemia, independentemente se você está tendo problema na vida conjugal, está tendo problema na vida conjugal, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar nas Escrituras e ver quais princípios estão sendo sonegados das Escrituras. Porque muitos estão tendo problema porque não estão radicados, enraizados em Cristo e não têm os valores norteadores de Cristo na vida. Então está com crise conjugal, então está vendo, está faltando diálogo, está faltando fidelidade conjugal, está faltando amor, está faltando perdão, está faltando essas virtudes, é porque está faltando os fundamentos do Evangelho na nossa vida. Mas é muito mais fácil fugir do casamento do que enfrentar os problemas e ver quais são as coisas que precisam ser consertadas em nossa vida familiar conjugal. E aí ele vai dizer, instruídos nele, ele vai dizer, tal como fostes instruídos. Queridos, como que é importante, dentro de casa, termos pessoas dentro das nossas casas, que têm o mesmo alvo, Cristo.
E como é importante dentro das nossas casas, nós temos pessoas que seguem o mesmo livro, a palavra de Deus, seguem os mesmos princípios norteadores da vida na palavra de Deus. Queridos, porque mais do que confiar no seu cônjuge, na sua esposa, a melhor coisa que traz mais descanso ao seu coração é quando você olha para a pessoa e confia na relação dela com Deus. Porque se a relação dela com Deus estiver bem, firmada, enraizada, fundamentada, edificada, o resto é o resto, querido. Pode vir tentação, pode vir crise financeira, pode vir problema com os filhos, que você vai permanecer. Por isso que ele fala, fosse instruídos nele. Toda instrução recebida é instrução aplicada. É por isso que quando Jesus nos envia para fazer discípulo, ele vai dizer, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós somos instruídos na palavra de Deus. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é instruído em todo culto pela palavra de Deus. E ele é instruído toda manhã ou toda tarde, quando ele abre a palavra de Deus para ler nela, meditar nela. Então quer ter um lar revestido de Cristo? Seja instruído por Cristo, através da sua palavra. E, finalmente, para encerrar nossa reflexão sobre essa conversa de revestir nosso lar com Cristo, está aí no versículo de número 7, ele diz, crescendo em ações de graça. Então é interessante, receber Cristo como Senhor e Salvador, andar nele, ser enraizado nele, ser edificado nele, ser instruído nele e crescer nele. O crescimento, queridos, vai acontecer naturalmente quando todas essas coisas estiverem acontecendo. Mas é interessante que ele vai dizer que crescendo em ações de graça. Esse crescimento nosso, da nossa vida com Deus, não é um crescimento que a gente vai crescendo, sendo enraizado, sendo edificado, sendo instruído, andando nele. Não é algo que é feito com pesar, com obrigação, mas com alegria. Ele diz com ações de graças, com gratidão, com contentamento na nossa vida. Se nós queremos um lar, uma família que permaneça diante de tantas investidas satânicas contra ela, nós precisamos revestir a nossa família de Cristo e da sua palavra. Que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento onde passamos ouvindo a tua palavra. Que a tua palavra possa fazer diferença na nossa vida. Que todos os lares que ouviram a tua palavra possam buscar revestir o lar de Cristo, tendo como Senhor e Salvador, andando nele, sendo enraizado nele, sendo edificado nele, sendo instruído nele, e crescendo nele com gratidão no coração. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor aplique as verdades do Senhor a cada um de nós,
e acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado para a glória do teu nome. E agora, que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos.